A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. A palavra que tem força, tem ânimo, tem livramento, tem bênção, tem orientação para mim e para você. É a palavra de Deus. Hoje vamos trabalhar 2 Samuel capítulo 17. Estamos trabalhando esse livro, já há 2 dias que eu não falo dele, porque o Senhor me deu outra direção, mas retornamos para ele. Iniciamos do primeiro capítulo de 1 Samuel e já estamos em 2 Samuel capítulo 17. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título que o Senhor deu foi: Deus usa seus adversários como isca. Você pode estar passando por situações difíceis, por afrontas, por mentiras, por calúnia. Feche sua boca e adore Deus, porque Ele é especialista em usar adversário como isca. Amém? Vamos ver na palavra? 2 Samuel 17, do 1 ao 14. A gente sabe que Absalão tinha usurpado o trono de Davi. Estava agora como rei. Mas aquele que Deus tem com um e não tem com outro é só passageiro. Ia chegar a hora que ele ia sair dali. Então, se você foi tirado de um lugar que não é seu e tiraram, descansa, que na hora certa Deus te coloca de volta. Tudo isso é experiência sua com Deus. E de quem te tirou também vai ter experiência. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Veja que Aitofel fazia parte do conselho de Davi. Mas agora estava com seu irmão, seu filho Absalão. A gente sabe quem é quem quando a gente está numa posição maior e depois inferior. Davi não era rei agora, quem estava na posição era Absalão. Aí veja o conselho de Aitofel, que era dos conselheiros de Davi, homem de confiança de Davi, do pai de Absalão, o que ele fez na presença do novo rei, que era o vaidoso, o traidor Absalão. Eu o atacarei enquanto ele está cansado, desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei. Isso era o conselho de Aitofel, que faria isso com Davi, o homem o qual ele serviu há tanto tempo como conselheiro, o rei Davi. Mas agora ele estava com seu filho Absalão. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? E a gente tem que ter muito cuidado, tá? Com quem a gente vivemos, o que falamos, porque um dia as coisas podem mudar de cenário e você vai ver quem é quem. Então, independente de onde você trabalha, onde você esteja, vigie, não se empolgue, porque esse aqui fazia parte do conselho de Davi, um dos conselheiros. E trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor, quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Aitofel disse que ia matar só o rei, o rei Davi, ia trazer todos os seus soldados, como uma esposa que volta para o esposo. Ele era conselheiro, ele não era soldado. Ele não fazia parte daqueles que iam para a guerra. Mas tem pessoas que é tola. Tem pessoas que não têm capacidade de determinadas coisas, mas querem se exibir. É como um homem que nunca foi soldado, trabalhou sempre no escritório, no departamento pessoal e agora querer ir lutar como soldado. É ser tolo, é ser vaidoso. Queria chamar a atenção do novo rei. Jesus, Deus estava lá de cima vendo tudo. As armações, as tramas, as mentiras, a inveja. Mas o Senhor sabe trabalhar. Se você está vivenciando uma história dessa, pessoas que trabalhou com você e agora estão contra traições, descansa. Fica na posição de adorador ou adoradora, porque Deus está vendo tudo. Absalão achou que esse conselho era bom, todos os líderes israelitas também acharam. O filho do rei, que
tinha tomado o palácio, agora achou bom o conselho dele. Você já pensou? Quando a pessoa sai da direção de Deus, apesar quando a gente lê a Bíblia, vê que Absalão nunca foi crente. Mas ele agora te queria porque queria tirar Davi do seu caminho, era seu pai. Mas a ganância tomou conta dele. Observe com atenção quem está ao seu lado. Não ande com pessoas que não têm compromisso com a palavra, que têm um caráter duvidoso, para que amanhã você saia da sua essência. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá em 1 Coríntios 15:33 fala que os bons costumes corrompem, as más conversações corrompem os bons costumes. Ande com pessoas sérias de Deus, que têm compromisso, para que amanhã as más conversações, as más atitudes não corrompam os seus bons costumes com o Senhor. Porque Aitofel deu esse conselho maligno, fazia parte dos conselheiros do rei. E Absalão, como filho de Davi, gostou, mas veja o que aconteceu. Aí Absalão disse: chamem agora Uzai, outro que também trabalhou com Davi, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão disse: o conselho de Aitofel nos deu é este: devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Aí Absalão falou com Uzai: olha, o conselho de Aitofel foi esse. E o que você tem a nos dizer? Outro conselheiro. Uzai respondeu: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai, Davi, e os seus homens são lutadores valentes, e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com seus soldados. Veja que esse deu esse conselho, mas também estava julgando Davi, porque Davi não queria matar seu filho. Mesmo Davi sendo um homem experiente, um homem de guerra junto com seus soldados, ele não queria matar Davi. Mas é muito fácil julgar os outros, mesmo que as pessoas não estejam numa posição positiva. Às vezes já teve uma situação financeira boa, está numa situação decadente, mas continua com essência, com caráter. Mas às vezes as pessoas julgam. Não julgue ninguém por aparência. Não julgue por alguma situação que aconteceu. Porque quem conhece a verdade é o Senhor. Deus é Deus de perto e de longe. Para que amanhã você não pague ou alguém da sua família pague pela sua língua. Seja vigilante, sábio ou sábia. Agora mesmo, ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi ataca os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso, dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Cada um que desse seu conselho, né? Agora era Uzai. Eu volto a repetir, é muito fácil julgar. É muito fácil criar uma situação em cima de outra situação. O bom é orar, o bom é ser prudente, o bom é fechar a boca e dar conselhos benéficos. Porque quem é servo de Deus ou quem é serva de Deus, dá conselho para o bem. Não deixa sua boca ser usada pelo adversário, pelo maligno. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. Realmente, eram lutadores valentes. Davi era valente, mas Davi estava numa dor grande, porque Davi não esperava que seu próprio sangue fizesse isso. Davi tinha caráter, Davi orava, Davi sabia que quem ia resolver isso era o Senhor. Então, se você está passando por uma conspiração assim, uma armação, uma mentira, só ore, só adore. Por mais que você não veja solução, por mais que chegue pessoas para te dar notícia do que está acontecendo ao outro lado, não faça comentário porque levam. Fecha a tua boca e adora, porque o Deus que está contigo está lá. Jeremias 23:23 diz que Deus é Deus de perto e de longe, e Ele sabe resolver situações embaraçosas. Ele é especialista em agir.
Lembre-se do título. Deus usa seus adversários como isca. Você sabe que Deus é assim. Eu estou lendo 17, amanhã eu vou ler o 18 e a gente vai ver o poder de Deus em tudo isso. Ele não mudou. Ele continua comigo e com você, seja qual for a situação embaraçosa. Meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quanto são os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Veja o que ele diz, que o Senhor mesmo vá. Absalão não era bom de guerra. Absalão era astuto, era traiçoeiro, era mentiroso, era falso. Não tinha caráter, mas não era bom de guerra. Uzai deu o conselho certo, o que o Senhor queria. Glória a Deus. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos, antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim nem ele, nenhum dos seus homens escaparão. Tem gente que fala com a segurança, né? A última palavra é do Senhor. Fecha a tua boca e deixa o mestre trabalhar. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no morro, todo o nosso povo trará corda, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Veja esse último versículo 14. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus, aleluia, havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Deus sabe inverter conselhos. Deus sabe trabalhar no meio dos astutos, dos traidores. Descansa e adora. Descansa e louva. Descansa e lê a palavra. Descansa e jejua. Descansa e seja adorador ou adoradora. Porque Deus usa seus adversários como isca. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.